Salmo 34, a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e sede iluminado, os vossos rostos não ficarão confundidos. Clamou esse pobre, e o Senhor ouviu, salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem ou aquele que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Agora versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal, para praticar e exterminar da memória deles da terra. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas e lhes preserva todos os seus ossos, nenhum sequer será quebrado. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, nenhum daqueles que nele confiam serão confundidos ou condenados. Pode sentar-se. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade, mais esse culto que estamos agora diante do Senhor para prestar esse culto. E a questão desse salmo mostra uma revelação profunda de um louvor sincero de alguém que está na presença de Deus com uma expectativa de que Deus pode fazer grandes coisas. Então, qual a sua expectativa para esse culto, para esse momento? Você pode ter uma boa expectativa, ou seja, uma grande expectativa, porque do seu Senhor, a sua palavra é fiel, ela se cumpre. Aquilo que está escrito, aquilo que lemos aqui é fato. E esse salmo eu digo que é um testemunho da minha própria vida. Tantas situações aqui estão constatadas naquilo que Deus já fez por mim, pela minha casa e minha família. Então eu quero chamar você, meu irmão, e meus irmãos, e as pessoas que estão pela internet. Que a sua expectativa nessa manhã seja: Senhor, aqui está o meu coração sensível, o meu coração quebrantado, e eu quero que a tua palavra não só faça um efeito momentâneo, no momento que eu a ouço, mas que ela seja também uma transformação na minha alma, no meu espírito, de maneira que a minha vida amanhã, na segunda-feira e nos dias que vêm, sejam uma vida cheia da tua graça, uma vida que resplandeça a tua presença. Então, meus irmãos, nessa manhã, a sua expectativa, se você não veio pensando nela, pense agora: Senhor, creio que o Senhor tem grandes coisas para realizar nesse culto, em nome do Senhor Jesus. Amém? E o Senhor te abençoe, o Senhor nos abençoe. Vamos louvar o Senhor, vamos glorificar o seu nome também através dos louvores. Amém, igreja. Vamos ficar em pé, louvar com muita alegria, com muita energia. Mais um domingo abençoado, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus.
surgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que Não há o que temer. Aleluia! Mais uma vez um bom dia muito especial para você que está aqui na casa do Senhor Jesus, junto com a família Batista Filadélfia. Amém? Seja muito bem-vindo, que o Senhor fale contigo, que o Senhor toque no teu coração, mas para isso acontecer você tem que abrir o seu coração, né? Tem que permitir o Senhor tocar, falar o teu coração. Já começando com os louvores, depois com a mensagem. Na verdade, a partir do momento que você sai de casa, né? Que você levanta, abre os olhos e já começa agradecendo ao Senhor Jesus pela vida, pelo dia. Amém? Te adoramos, Senhor Jesus. Lutemos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é.
nossos corações, Senhor Jesus. Pois Tu é poderoso, Tu és grandioso. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável é como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Declara, igreja. Vitorioso és na tempestade. Louva, igreja, Teu nome. Os reinos em vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável é, trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós. Manifesta, Pai, a Tua glória aqui nesse lugar. Aleluias. Louvamos e agradecemos o Teu santo nome, Senhor Jesus, pois Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Louvamos e louvamos e louvamos e louvamos e louvamos. O nosso único intuito aqui é Te adorar, exaltar o Teu santo nome, dizer que Tu és maravilhoso,
que não há nada igual à tua soberania, Deus, nesse mundo, nesse universo não há nada comparado à tua presença, ao teu poder sobre nossas vidas. Oh Senhor Jesus, passamos, Pai, passamos por tempestades, passamos por lutas, Pai, mas o teu nome é infalível, Deus, o teu nome é imutável, o teu nome está acima de qualquer coisa, Senhor Jesus. Olha, Pai, para essa família, para a família Batista Filadélfia, para cada irmão, Pai, para cada petição, para cada necessidade. Há pessoas aqui, Pai, que precisam de cura, que precisam de milagres. Há pessoas na minha família que precisam de cura, que precisam de milagres, Senhor Jesus. Por isso elevamos o teu nome mais e mais e mais. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, grandioso és, grandioso uma salva de palmas ao Senhor Jesus, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Louvamos e te adoramos, Pai, aleluia. Poder sentar, igreja, glória a Deus. Ou para Deus tu vives.
Bom dia, irmãos. Está meio fraco esse bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que bom estarmos juntos, né? Nós temos no nosso domingo aqui na nossa igreja o culto só de manhã. Então a gente tem que aproveitar e vir de manhã, né? Depois à tarde tem tempo para ficar com a família, até talvez dar uma saída, passear e etc e tal. Então que bom, vamos aproveitar bem esse tempo. Peço a vossa atenção os próximos 25 minutos, talvez, né, pastor? Mas eu quero agradecer a Deus a oportunidade de ministrar e quero agradecer ao pastor Pedroso. Vocês sabem que eu faço sempre isso, né? Porque assim, irmão, sabe, é de direito do ensino da palavra dessa casa de oração do pastor titular da igreja. É do direito do pastor Pedroso. Mas, tanto eu quanto o pastor Gilson, a pastora Sandra, sabemos o quanto é importante ter a oportunidade também de exercer esse dom de pregação que Deus nos deu. E aqui nós temos esta oportunidade. Eu sou grato. O pastor Pedroso é meu amigo, ele sabe disso. Eu só estou falando porque vocês precisam ouvir. Ele necessariamente nem precisaria ouvir isso, porque ele sabe. Mas é bom. E cada um que ministra, cada um que desenvolve o seu dom, é um privilégio. Quem canta, quem toca, quem ensina, quem serve. É uma bênção, irmãos. Nós estamos envolvidos no reino de Deus. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Você já sorriu hoje? Às vezes a vida é pesada, né? A gente está mais fechado, mais triste do que sorrindo, né? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos traga uma alegria espiritual que faça a gente sorrir, apesar das lutas do dia a dia. Nesta manhã vamos tratar o tema sinais que ajudam a discernir as batalhas. Sinais que nos ajudam a discernir as batalhas. A vida, ela é cheia de batalhas. Esse é o meu aqui, pastor? Esse aqui. Estou pedindo uma orientação para não pegar a água do pastor aqui. E eu quero, com a ajuda de Deus, pensar 3 momentos no Antigo Testamento, rapidinho, que fala de batalhas, de luta e sinais de Deus nessas histórias. E vocês não vão ter dificuldade em entender, porque vocês estão lendo a Bíblia. E nós já estamos entrando em Levítico, essas histórias estão em Gênesis e Êxodo. Se você leu, está dentro, né, pastor? Se não, vai ler agora. Primeiro Êxodo 17, 8 a 16. Cadê o Léo? Você conseguiu aquela foto lá? Vai ter na hora que eu pedir, né? Legal, obrigado. Está de óculos, Léo? Tá bonito, meu. Fazer o quê? Vai chegando, o tempo vai passando, né, Léo? Êxodo 17, 8 a 16, irmãos. Eu vou ler na minha versão, que eu acho que é a linguagem internacional, NVI. Acharam aí? Pode ficar sentado mesmo, tá bom? Êxodo 17, 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur. Quem, irmãos? Fala comigo. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as baixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, colocaram debaixo dele, para que ele se assentasse. Não tinha cadeira, não, naquele tempo lá, não, viu, irmão? Cadeira, puff, não tinha nada disso, não. Quando Jacó foi viajar, que ele fugiu lá do irmão dele, ele foi dormir, não tinha travesseiro, tinha uma pedra também. As pedras fazem parte da nossa vida também, né, irmão? Mas melhor sentar na pedra do que ficar de pé o tempo todo. Colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol.
E Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. Quem diz amém? Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Então essa é uma das histórias. Na vida experimentamos, irmãos, muitas batalhas, muitas lutas, muitas guerras. Israel, nação de Israel, está em guerra, mais de 2 meses já. Esses últimos dias, infelizmente, 24 jovens soldados, na faixa de 24 anos, morreram. Atacados, estavam num lugar tentando colocar bombas, e aí pessoas lá do Hamas perceberam e jogaram bomba, todos morreram de uma vez só. Israel chorou o luto de 24 jovens soldados. Com eles morreram seus sonhos, e possivelmente os sonhos de seus pais. Eu não sei direito o que diz a psicologia, a psicanálise sobre esse assunto, e nem vou tentar falar nada. Mas, na minha percepção, de alguma forma, nós torcemos pelos sonhos dos nossos filhos. Não é verdade, irmãos? Assim, quando a gente tem filhos, os filhos crescem, a gente começa a sonhar com eles, porque a gente quer ver eles bem, quer ver eles crescer, estudar, vencer na vida, serem felizes. Então, falar que a gente não sonha, não é que a gente tem que fazer dos sonhos dos nossos filhos sempre todos os nossos sonhos, não. Mas não tem como não sonhar o sonho de um filho, de uma neta, de um neto. No nosso caso, né, pastor? Neta, né? Esquece os meninos, que só queremos saber de menina. Mas é isso que aconteceu, né? Ontem no jornal apareceu uma comemoração, uma lembrança de 11 anos da tragédia da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, né, irmão? 11 anos. E gente foi entrevistada que o coração rasga ainda, porque perdeu filha, perdeu genro. É uma dor que vai carregar até morrer. Um sonho que foi rasgado. Mas é isso. Mas nós lutamos também pela sobrevivência. Vamos falar de luta hoje, viu? A mensagem vai ser cheia de guerra aqui, pastor. Misericórdia. Luta, né? A gente luta pela vida, pela sobrevivência, por moradia, né? Nesses dias de chuva, de enchente, quantas pessoas perdem poucos móveis que tem dentro de casa, uma tragédia que acontece lá em União da Vitória, depois de 30 dias, no dia 17 de novembro do ano passado, depois de 30 dias dos dilúvios lá da tal enchente, ainda tinha quase 1.000 pessoas fora de casa. Então, imagina, esse povo sofre, né, irmãos? Tiver entrevista, todo mundo lá nos lugares de abrigo, de igreja, da prefeitura, sofrendo, fora de casa. Todos os anos, né? Casas soterradas, deslizamento de terra. Agora, esses dias, a BR-277 fechada de novo, caiu pedra, uma fila de caminhão, aí 2 dias parado, pessoal perdendo dinheiro, longe de casa. A vida não é fácil. Uma pesquisa recente diz que o paulistano geralmente fica 2h30 por dia no trânsito. Talvez alguns irmãos aqui fiquem bastante, 1 hora para ir voltar para o trabalho. A vida não é fácil. O jovem crente, olha, jovem é você agora. Jovem crente, o jovem crente que não namora, pastor, a oração deles é assim: Senhor, onde está a minha bênção? E a menina também: Senhor, onde está a minha bênção? Quero minha bênção. O pastor disse que Deus dá, que Deus tem uma promessa, que eu tenho que esperar no Senhor. Quem já está aí juntinho, lute para ficar juntinho e não perder a bênção, hein? Cuida direitinho. Mas não é fácil, né? Às vezes tem que esperar bastante. Eu esperei bastante tempo. Nem vou falar do pastor Pedroso, porque nós já sabemos a luta que ele teve para conseguir a bênção dele, né? Foi muito grande, e o homem teve que estudar, e até hoje, se não parar de estudar, é mandado embora. Mas assim, irmãos, a Bíblia também nos fala de 2 lutas espirituais que a gente tem ao longo da vida. Eu falei de lutas do dia a dia, da sobrevivência, tal, da vida na terra, mas nós temos 2 lutas espirituais que se misturam com essas lutas da vida,
que é contra o pecado e contra as forças espirituais do mal, ok? Vocês sabem disso. Por exemplo, eu vou ler rapidinho 2 versículos. Hebreus 12:4 fala assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Quer dizer, vocês não chegaram a morrer por causa da sua luta com o pecado, mas Jesus derramou o sangue para lutar contra o nosso pecado, vencer o pecado e nos dar a vitória. Quem pode dizer amém? Mas é uma luta, nós lutamos contra o pecado, não estamos isentos. A Bíblia diz assim: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é? Então não tem, irmão, nós temos que vigiar, porque o pecado está aí, né? Em todos os sentidos da natureza caída do homem, da mentira, da questão imoral, da questão de não pagar dívida, da honestidade. Então, nós temos que vigiar e pedir ajuda de Deus, e o Espírito Santo está nos fortalecendo. E Paulo escreve aos Efésios dizendo que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra Satanás. Resumindo, né? Anjos caídos, demônio, principados. A gente não quer pensar nisso. Fala assim, eu não quero saber nada de Satanás, fora de mim Satanás. Mas se você não vigiar e não fechar brechas para o pecado, você dá legalidade para o inimigo trabalhar. Estão entendendo? Diga sim. Ok. Pedro puxou a espada e cortou a orelha de um soldado chamado Malco. Jesus disse: põe a tua espada na bainha. Posso pedir ao Pai que mande miríades de anjos para me socorrer, mas eu não vou cumprir a missão que o Pai me deu? Então veja, irmãos, a nossa luta não é com espadas, né, para matar ninguém. Apesar de que, por exemplo, lá em Israel tem soldado que é crente, está lá, e se ele for obrigado a matar o outro, ele vai matar, porque está em guerra, é uma outra situação, ok? Vamos estudar então rapidinho essas 3 histórias que falam de guerras e que nos trazem sinais de Deus para a nossa vida. Quem está comigo, diga amém. 1. Israel e o exército do Egito. As músicas de hoje combinaram com guerra, gostei, viu, Léo? Foi bom. Irmãos, depois de 430 anos de escravidão, Deus levanta Moisés e envia para libertar o povo de Israel. A gente já leu a história, né? E é uma história carregada de sinais, eu gosto muito. A começar da chamada de Moisés, que a sarça ardia e queimava com fogo, e ele viu aquilo, né, queimava e não... tinha o fogo e não se queimava a sarça. E Moisés achou aquele sinal lindo e chegou perto, aí Deus falou com ele. Moisés tinha uma vara. Deus começa a conversar e fala assim: joga no chão a vara, joga no chão, virou a serpente, pega na vara, voltou a ser vara. Bom, mas esses sinais os magos do Egito faziam também, né? Olha que coisa interessante. A gente sabe que existem sinais e poder do inimigo também, né, irmão? É ou não é? Muito bem. A vara. O que mais? Moisés, põe a mão no peito. Tira a mão. Como é que está a sua mão? Leprosa. Põe no peito de novo. Tira. Como é que está a sua mão? Está limpa. Sinais para que o povo acredite. Porque Moisés falou assim: que ninguém vai acreditar em mim. Nem o faraó e nem o povo acreditam em mim. Eu fugi de lá 40 anos, Senhor, e matei uma pessoa, e eu esqueci o Egito, não quero saber mais do Egito, e nem mesmo de Israel, porque aqui eu estou cuidando de ovelha, está bom do jeito que está, estou com 80 anos, não quero fazer mais nada. Nosso pastor está com 70 e quer trabalhar bastante, né? Glória a Deus. Então, irmãos, como é que Moisés falou: Senhor, como é que eles vão acreditar? Sinal, estou te dando esses sinais, tá bom, Moisés? Mas não sei falar. Mas tá bom, o Arão sabe, é teu irmão, ele fala por você. Então não adianta, não fuja de Deus. Não fuja de Deus. Se Deus te chamar para fazer alguma coisa, e Deus chama, não fuja de Deus. Deixa Deus te usar. Mesmo que você ache: eu não consigo, eu não tenho capacidade. Você imagina quando Jesus chamou os 12 e falou assim: olha, vocês vão fazer uma missão 2 a 2, eu não vou junto, e vocês vão curar, expulsar demônio, fazer milagre, etc. Tal. Acho que um olhou para o outro e falou assim: misericórdia, estamos lascados. Né, pastor? Mas Jesus mandou, eles tiveram experiências. Meus amados irmãos, precisamos confiar que Deus vai nos usar. Precisamos confiar que a gente pode ser usado. Não pelo que nós somos, porque pelo que nós somos a gente não vai fazer nada, mas o que Deus é em nós, o que Deus pode fazer através de nós, em nome do Senhor Jesus, certo?
Gostamos de sinais de Deus na nossa vida. Tem crente que vive atrás de sinal. Senhor, mostra aqui, mostra ali. Prova Deus todo dia, é uma provação. Deus vai de novo pedindo prova, sinal. Se a gente pede muito sinal, parece que a gente não crê, né, pastor? Uma coisa impressionante. Muito bem, mas não é pecado, tá, irmãos? Num momento difícil, uma coisa mais específica, está difícil demais, parece que não tem luz, Senhor, dá um sinal, não é pecado. Mas a sinalização de Deus para a nossa vida, irmão, porque sinal tem a ver com sinalização, certo? Qual que é? Olha esse livro aqui, irmão. Só de você pegar o Novo Testamento e ver o que Deus tem de orientação para você, você tem a luz, você tem a direção do certo e do errado, os sinais estão aqui. Bom, mas não tem problema de ter um sinal extra também. Deus mandou 9 pragas para o Egito, não foram suficientes para quebrantar o coração de Faraó. Vocês sabem a história, né, irmão? Mas na 10ª praga, na morte dos primogênitos, Israel pôde sair. Puxa, Deus foi duro demais, alguém diria. Será? Enviou 9 sinais, ninguém morreu nesses 9 sinais, e o povo não ouviu a voz de Deus, então vamos usar uma didática mais firme. Então é isso, né, irmãos? Eu faço uma primeira aplicação. Você tem aceitado os sinais de Deus para a sua vida? Aquilo que a palavra nos traz e nos ensina? Israel despojou os egípcios. Eles deram ouro, prata, tudo que foi pedido foi dado. Porque eles pensavam assim, se esse povo ficar aqui, nós vamos morrer todo mundo. Então, o que vocês querem para ir embora? Só não precisou muita coisa, né? Então, leva isso, leva aquilo e tal. Despojou o povo, foi uma coisa incrível, né? Deus manda Israel ir pelo caminho mais longo, à beira-mar, perto de Pi-Hairote. A gente fala isso porque está escrito na Bíblia, a gente não sabe o que é, né? Nem imagina, Pi-Hairote, mas tudo bem. Faraó manda o seu exército para destruir os israelitas. Não, o Faraó falou assim, o que eu estou fazendo? O pessoal foi embora, meus escravos, eu vou matar todo mundo, acabar com esse povo. Manda o exército, 600 dos melhores carros, cada um com um oficial no comando. É guerra, é batalha. O povo de Israel se desespera, né, irmãos? Né? Penso que vão perecer, mas Moisés diz ao povo, Êxodo 14:14, o Senhor lutará por vocês, tão somente se acalme. Vamos falar junto, irmãos? O Senhor lutará por vocês, somente se acalme. Nós cantamos isso hoje nas músicas, o Senhor vai lutar. Nós temos que ter isso na nossa mente, essa certeza. Se eu sou de Deus, se Deus é meu Pai, se eu entreguei minha vida para Jesus, se o Espírito Santo habita em mim, o Senhor vai lutar por mim. Isso pode ter certeza. E Deus manda sinais para Israel, né? O anjo e a nuvem escura ficam entre o povo de Israel e o exército egípcio. Esse foi um sinal muito forte. Quando o povo de Israel estava passando, o exército do Egito já estava dentro do Mar Vermelho, ok? Aí Deus manda um sinal para o exército egípcio. As rodas caem, os carros ficam atolados. Aí o que eles dizem assim? Eles gritam, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando com eles contra os egípcios. Até eles perceberam, falando, estão perdidos. Caímos numa enroscada aqui, Deus vai lutar por eles e nós vamos perecer aqui. Mas não adiantava mais, né, irmãos? Às vezes parece que as coisas estão emperradas na nossa vida. Não é também isso não acontece com a gente, irmão, de vez em quando? As coisas não dão certo, as portas estão fechadas. Aí, irmão, preste atenção na sua vida espiritual. E eu na minha vida espiritual, né? Por quê? Sempre é bom avaliar, sempre é bom orar, consultar o Senhor. O que está acontecendo? Por que isso está desse jeito? Orar a Deus, pedir que o Espírito Santo nos ilumine para acertar a vida. Se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa que não está boa, isso pode estar atrapalhando a bênção de Deus para a nossa vida. Então, sempre temos que vigiar. Mas tenha essa certeza, o nosso Deus luta por nós. Amém? Essa é a primeira aplicação.
Nós temos um Deus que luta por nós, o Senhor luta por nós, podemos ter fé e confiança nisso. Você não está sozinho, Ele sabe a tua luta e Ele ouve a tua oração. A segunda história que eu quero compartilhar rapidamente é Jacó no Val do Jaboque. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, patriarca da fé que nós hoje temos em Cristo Jesus no Evangelho da Salvação. Então, Deus manda Jacó voltar para a sua terra. Havia passado 20 anos que Jacó estava lá morando com o tio, com Labão, com os parentes dele, 20 anos. Agora ele era um homem rico, tinha 2 esposas, 2 concubinas, isso só podia naquela época, viu, irmãos? E algumas culturas ainda, né? Será que esses homens gostam de ter muita mulher, pastor? Primeiro que tem que ter dinheiro para... Só que assim, tem que ser uma cultura assim, que as mulheres não possam falar muito para o marido, né? Você tem 4 mulheres, todo mundo pede audiência todo dia, pipi no ouvido do marido, o cara morre em 1 mês, né? Um pouquinho de descontração, né, irmãos? Assim. Por quê? Porque as mulheres precisam falar, os homens também e tal. Vou apanhar aqui, pastor. As irmãs não vão me cumprimentar na saída aqui. Mas a cultura era diferente, hein, irmãos? Não ficava toda hora conversando. Mais ou menos até para pedir uma audiência lá com o Jacó demorava. Viviam nômades, não tinha essa coisa de morar tudo grudado na mesma casa, era diferente, tinha tenda, tinha várias tendas, as mulheres moravam em tendas diferentes, não era todas as mulheres morando na mesma tenda do marido, diferente, a gente tem que, né, pastor, entender esse contexto cultural, ok. Agora, ele era um homem rico, né? Tinha servos, tinha rebanho. Ele trabalhou praticamente 14 anos sem salário, como um escravo do tio, pelo amor da esposa que ele amava, foi enganado, casou com a mais velha e depois teve que trabalhar mais 7 anos pelo amor da outra. Mas também, ele enganou tanta gente e também foi enganado, está certo, né, pastor? Não tem nada errado aí. Por que você fez isso comigo? Quase que o Labão falou assim, estou sabendo das histórias que aconteceram lá no passado, lá com você também. Jacó viu muitos sinais de Deus na sua vida, irmão. Vamos pensar nos sinais de Deus na vida de Jacó, né? A começar quando ele saiu da casa dos seus pais, fugindo do seu irmão. Naquela primeira noite, ele deitou e dormiu, puxou a pedra, a gente conhece a história, e teve um sonho. E havia uma escada entre o céu e a terra, os anjos de Deus subiam e desciam. Imagina, a pessoa está saindo, sem nada na mão, sem dinheiro, sem nada, sem saber o que vai acontecer. Aí dorme, tem um sonho desse, e Deus fala com ele. Já é para tranquilizar o coração do cidadão, né? Deus fala assim, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, esta terra que estás deitado, darei a ti a tua descendência. Opa, se apega a essa bênção, né? Se Deus fala isso com ele em sonho. E mais, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. O que nós temos que entender aqui, irmãos? Que Deus tem um plano, e dentro do plano dele as coisas não mudam. Quando ele chamou Abraão e falou, vou fazer uma nação, era um plano. Então, esse plano tem que ser cumprido, tá certo? Tem um pouco muito da soberania de Deus, do desejo de Deus dessas coisas acontecerem. Então, passou para Isaac e para Jacó, não era para ser Esaú, era para ser Jacó. Mesmo que ele errou, etc e tal, ele pagou pelos erros dele. O que ele fez foi certo? Não foi. Mas assim, a bênção do Senhor estava lá. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Irmãos, nada pode tirar nossa bênção no Evangelho de Jesus Cristo. Nada. Nós fomos chamados, Jesus venceu por nós, Ele morreu e ressuscitou. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, no teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Nós temos uma salvação eterna, nada pode roubar essa salvação eterna da nossa vida. Só o pecado, se a gente vacilar e nos afastarmos de Deus. Então, eu te convido a abrir luta contra o pecado. Abra a luta, abra a luta. Mantenha a guarda. Atenção. Jacó não voltava somente à sua terra, mas voltava ao seu passado. Preste atenção nisso. Jacó voltava ao seu passado. Teria que enfrentar o seu passado.
seu irmão Esaú, que ele enganou e que queria matá-lo quando ele saiu. A gente sabe que o nome dele significa, né, aquele que segura no calcanhar, aquele que prevalece, e até há outros que falam enganador também, né? Ele estava preocupado, ele precisava que algo extraordinário acontecesse em sua vida. Às vezes, nós também precisamos que algo extraordinário de Deus aconteça na nossa vida, irmãos. Num momento difícil, ele estava num momento difícil. E lá em Gênesis 32, 22 a 32, vai falar dessa história da luta dele. É uma história fantástica. Diz a palavra que Jacó, porém, ficou só, era uma noite, de noite, né? Nas vigílias da noite, Deus fala com a gente, né, pastor? O pastor sabe bem disso, né? E tem experiências com Deus. Era de noite, ele tinha separado lá a família, um tanto para lá, ele estava sozinho. Ele, seus medos, seus enfrentamentos, a sua consciência pesada de coisas erradas do passado, estava lá, Jacó estava lá. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Apareceu um homem lá, começou a lutar com ele. Quem que é esse homem? Quem que é esse homem? Um homem. Não era um anjo, era um homem. Os estudiosos, irmãos, muitos estudiosos, não sei se todos concordam com isso, pastor, tá, gente? Mas muitos estudiosos dizem que esse homem era Jesus. Calma, não me apedrejem ainda por blasfêmias e heresias. Calma, vamos caminhar um pouquinho. Ele disse, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei, se não me abençoares. Mas ele está contando com um homem e quer ser abençoado. Mas quem que abençoa, irmãos? Só Deus abençoa. Só Deus abençoa. Se não me abençoar, não deixo ir. Quem abençoa é o Senhor. E disse-lhe, qual é o seu nome? Ele disse, Jacó. Como se aquele homem, se provavelmente for Jesus, não soubesse que o nome dele era Jacó, né? Mas por que fala isso? Qual é o teu nome? Para ele falar, eu sou Jacó, eu sou aquele que pega no calcanhar, eu sou aquele que prevaleci erradamente, mas eu desejei tomar o lugar do meu irmão, enganei meu pai, eu sou Jacó, fiz tudo isso. Então aquele homem ele faz, você está lembrando do seu passado, teu nome lembra do teu passado, né? E então disse, não te chamará mais Jacó. Pá, aí muda a fase, muda a coisa. Não é mais Jacó teu nome. Opa, mas quem que muda de nome? Pelo menos no Antigo Testamento, toda vez que Deus mudou o nome de alguém, foi Deus que mandou. Não será mais Abrão, será Abraão, não será mais Sara, será Sarai. Quem muda o nome é Deus. Mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Mas com que homem que ele lutou? Ele estava lutando contra o irmão dele, né? Mas aquele homem veio lutar com ele lutou com aquele homem. Agora eu quero dizer para os irmãos, eu só conheço uma pessoa na vida que foi homem e Deus ao mesmo tempo. E esse se chama Jesus de Nazaré. Por isso que alguns estudiosos dizem que provavelmente seria uma teofania ali, Jesus presente, né? Já podendo se aparecer como homem. Porque, irmãos, Deus não tem problema de aparecer como homem onde quiser. Abraão recebeu 2 anjos e o Senhor, quando ia ser destruído Sodoma e Gomorra lá, mas o Senhor estava junto, teofania. Interessante essas coisas na Bíblia, né? Por que está aí? Para a gente aprender a entender a grandeza, o poder do nosso Deus, soberano é, a gente canta tanto e as histórias mostram isso. Muito bem, Jacó lhe perguntou, dá-me, peço-te a saber o teu nome. Olha como que o nome era importante naquela época. O nome dele era Jacó, agora mudou, melhorou, subiu de nível, agora Israel. Mas e o teu? Para que eu me lembre, para que eu fale, sei lá, para que eu testemunhe. Por que perguntas o meu nome? E eu abençoo ali. Deus falou a Moisés, diga para o povo que o eu sou te enviou. E a fé, né? É um nome forte, né, irmãos? Um nome forte. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré.
Jacó foi abençoado, agora ele veste uma capa de justiça da parte do Senhor, ele é Israel. Chamou Jacó aquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto Deus, ele viu Deus face a face, mas lutou com o homem. Olha que interessante, irmãos. E a minha alma foi salva, glórias ao nome do Senhor. A minha alma foi salva. Olha, irmãos, quantas coisas ele passou, 20 anos se passaram, ele fugiu de lá, tinha uma promessa de que sobre a sua genealogia vinha toda a promessa do povo de Israel, mas a alma, ele precisava ser salvo na alma. Eu preciso da salvação da alma, você precisa da salvação da alma. Quem nos salvou, irmão? Jesus nos salvou. Jesus nos salvou, morreu na cruz, derramou sangue, pagou o preço, sofreu, ressuscitou, está lá à destra do Pai. Vem nos buscar, se nós morrermos, vamos ao encontro dele. Alma salva, não deixa nada atrapalhar a salvação da tua alma, irmão. E saiu o sol quando passou Peniel e manquejava da sua coxa. Louvado seja o nome do Senhor. Um sinal na vida de Jacó, que mudou de nome e começou a mancar também. Aplicação. Há momentos em nossa vida que essa luta espiritual é entre nós e Deus, certo, irmãos? É a nossa busca de Deus, precisa ter, do quarto, do secreto, do esconderijo, é a nossa comunhão com Deus. Vários momentos são assim na nossa vida e precisam ser cultivados em nome de Jesus. Quem está comigo? Mais um rapidinho, agora vamos terminar. Josué luta com os amalequitas. Não esqueci do texto que nós lemos no início, nós voltamos, né? Ai, ai. Não foi Israel que foi lutar com os amalequitas que vieram para cima de Israel, tá certo, irmãos? Aí Moisés falou, Josué, é você mesmo. Não tem. Você é o comandante. Veja, irmão, que Josué foi sendo treinado para ser aquele que fosse lutar lá para conquistar a terra prometida, certo? Josué foi o grande comandante de Deus, usou para conquistar a terra prometida. Então, Josué, é o seguinte, escolha alguns homens nossos, tal, vá, desça lá e luta com os amalequitas. Amanhã, então, vou lá para a colina, vou tomar uma posição, vou levar a vara de Deus comigo. Guerra é guerra, vamos lutar. Moisés subiu ao monte, ele tinha ajuda, ele subiu com Arão e Hur, não foi sozinho, ok? Muito bem. A Bíblia diz que enquanto Moisés erguia a vara, Israel vencia. Aí ele cansava, baixava, Israel perdia. Interessante, né? É uma história única ali, nesse sentido, né? Então o que fizeram? Puseram uma pedrinha, puseram Moisés, falaram, o negócio é manter essa mão, o Ur e o Arão falaram, vamos ajudar o homem aqui. Levantar a mãozinha dele. Ficaram segurando, até de manhã. Foi algumas horas, irmão. Pensa um pouco, irmão. Mesmo para Arão e Hur ali ficar segurando de pé lá, Moisés sentadinho e eles de pé segurando, uma hora cansou o braço dele, não cansou? Mas também foi difícil para Jesus a cruz, né, irmãos? Foi difícil. Às vezes eu fico pensando assim, né, que Jesus podia dizer, por exemplo, não, fique tranquilo, é só 3 dias eu ressuscito, volto, fica tudo bem, mas não era isso, né? O problema era a cruz, né, irmão? O sofrimento dele foi lá no Gólgota, quando ele orou com tanta angústia que até sangue saiu de si, na transpiração, angústia. A angústia de Jesus foi tão grande que quando ele sobe na cruz, ele atrai o pecado de toda a humanidade, e aí ele, Jesus, sente a ausência do Pai. Sente, porque o pecado não separa de Deus. Pela primeira vez Jesus sentiu a ausência do Pai na hora da cruz. Olha a dor que isso traz, irmão, fora a dor física. A gente não pode imaginar, irmão, quanto Jesus sofreu por nós, não tem como imaginar. Mas ali eles lutaram, seguraram a mão de Moisés e Josué pôde vencer. Moisés tinha na mão a vara de Deus, certo? A vara que virou serpente, a vara que tocou na rocha e saiu água da rocha, a vara que ele bateu no mar e o mar se abriu, milagrosamente para o povo sair, né? Era um sinal da presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, nós não temos uma vara, mas nós temos uma espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Isso vale muito mais que uma vara, do que aquela vara lá de Moisés. Aquela vara teve, né? Era de Moisés e se tornou a vara de Deus ao longo do ministério. Mas o Senhor nos deu a palavra. Então, irmãos, no dia a dia da vida, é tão fácil deixar a palavra um pouco de lado, não só na leitura, como na prática. Se nem ler direito a gente consegue com muita frequência, imagina pôr em prática. Então, assim, a gente não pode ter a Bíblia só como um livro histórico, alguma coisa assim, mágica, que abençoa, que a gente abre no Salmo 23 ou no Salmo 90 para proteger. Não, tem que ter ela como a verdade da nossa vida. É a nossa arma. Como é que a gente luta as lutas do dia a dia? É pela palavra. Como é que o inimigo vem contra nós, no chefe, lá no serviço, e você vai olhar e não vai odiá-lo, vai amá-lo em Cristo, porque ele não está fazendo só por ele está fazendo porque ele serve a um outro Deus, lá de baixo, das trevas. Então a gente precisa ser cheio do Espírito, o Espírito precisa dominar a nossa mente, a palavra precisa permear o nosso coração. É um exercício diário, por isso que a gente fala de devocional. É importante fazer a devocional ou de manhã ou antes de dormir, ter 15 minutos com Deus de leitura e oração. Só 15 minutos, pastor? Poxa, se você orar 15 minutos, 20 todo dia e ler a Bíblia todo dia, nesses 10 minutos de oração, 10 de leitura, meu irmão, você vai ter vitória. Mas você pode fazer mais, não tem problema nenhum. Vocês estão aí ou não? Ah, meu Deus, nos ajuda, tem misericórdia de nós. Muito bem, a espada do Espírito está acabando. Quando as mãos de Moisés estão, a gente sabe a história, o Senhor deu vitória, glórias ao nome do Senhor. Depois Deus falou assim, escreve isso como memorial. Memorial é um sinal. Memorial é um sinal, para que se lembre que eu dei vitória contra os amalequitas. E Moisés construiu um altar. O que Moisés construiu, irmãos? Não, fala de novo. Um altar. Toda vez que você lê lá no Antigo Testamento, Moisés construiu um altar. Altar tem a ver com adoração. Certo? Porque naquele altar, ou derramava óleo, consagrava ao Senhor, ou fazia um sacrifício ali e tal, mas o sacrifício era mais no tabernáculo. Mas o altar era um lugar de adoração, memorial, derramava óleo, louvava o nome do Senhor. Então, por isso que a gente fala assim, faça do teu coração um altar de adoração ao Senhor. Não falamos essa expressão assim, no meio evangélico? Então, irmão, faça do teu coração um altar de adoração, o tempo todo adorando, não só na hora que canta aqui. Você está na rua, você está falando, pensa no Senhor, dá glória a Deus, fala assim, Jesus, eu te louvo, expressa a palavra de adoração. Você pode fazer isso na tua mente, ou andando no carro, ou dirigindo a moto. Tem uns motoqueiros aqui na igreja, então. Certo, irmãos? Conclusão e aplicação, chega de falar. Primeiro, Moisés e Faraó. O Senhor luta por nós e confunde os inimigos. Quem pode dizer amém? Amém. O Senhor luta por nós e confunde. Se está com uma luta lá, sabe o que você ora? Senhor, confunde. Dá uma vitória e confunde quem está levantando contra mim. Não tem problema de orar assim. Não precisa orar desejando mal. Estratégia, confunde. Jacó e o homem que lhe apareceu. Que nós chamamos de aplicação? O Senhor muda a nossa história. Certo, irmão? Mudou a de Jacó. De Jacó passou a Israel. Ele teve que lutar, mas mudou. Lute, irmão, luta com Deus, lute com Deus, ao lado de Deus, lute com o Senhor. Ele vai mudar sempre a nossa história para o bem. Quem pode dizer amém? Amém. 3. Josué e os amalequitas. O Senhor levanta parceiros na caminhada. Certo, irmão? Parceiro. Pode ser esposo e marido, pode ser pais e filhos, pode ser irmãos em Cristo. Jesus mandou os discípulos 2 a 2. Nós não podemos estar sozinhos. Na hora da luta, da dificuldade, da dor, alguém precisa nos ajudar. Precisamos ter um arão, precisamos ter um urso. Certo? Não fique sozinho, irmão. Não fique sozinho. Tenha um amigo de jugo, de caminhada cristã. Tenha uma amiga. E pode ser mais de um, não precisa ser um só. Certo?
Isso é muito importante. Então, lembremos disso. Há momentos que precisamos uns dos outros, de comunhão, de oração, de conselho, assim por diante. E por fim, então, não vamos esquecer que as lutas espirituais que nós temos contra Satanás e contra o pecado fazem parte da nossa vida e podem misturar com as lutas que a gente tem no dia a dia. Vamos ficar de pé, eu vou pedir para o pastor permitir que eu faça uma oração, só para louvar a Deus. Quem entendeu a palavra, diga amém. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai amado, por esta manhã estarmos na tua casa. É um privilégio, é uma oportunidade de te adorar, Senhor Deus, a ti, ao Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, ao Espírito Santo. De reconhecer que precisamos tanto de ti, pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que o sangue de Jesus nos purifique. E que a nossa mente seja levada cativa no mundo espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que esta palavra possa ficar no nosso coração, Senhor. Luta as nossas batalhas, dá-nos a tua vitória. Senhor, ajuda-nos a que possamos mudar de patamar espiritual, crescer espiritualmente, sermos mais que vencedores em ti. E levanta, Pai, irmãos amados, irmãos sinceros, que possamos discipular, caminhar juntos uns com os outros. Guarda a tua igreja e nos abençoa nesse dia. Por tudo nós te louvamos. Oramos por Israel, oramos pelo pastor Jonathan, Pai, e sua família, e pelos soldados que estão na batalha. Oramos pelos crentes do mundo todo, que haja um avivamento do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus.